Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz de Jesus. Glorificamos o nome do Senhor nesta manhã pelos seus poderosos feitos e porque Ele é fiel e Ele recebeu o nosso louvor, o louvor do nosso coração, e foi recolhida as suas lágrimas, as suas súplicas, foi recolhida a sua oração que você fez a Ele, em meio ao louvor, em meio à oração. Deus recolheu, porque a oração move o braço de Deus. A oração move todo mundo espiritual em seu favor. Sem oração, nada acontece. Então, que a oração possa fazer parte da sua vida, todos os dias, fazer parte da nossa vida, para que possamos ter essa intimidade com o Pai. Porque o cristão, na verdade, ele quer intimidade com o Pai. Não é ver outros tendo intimidade com o Pai, mas você tem que ter a sua intimidade com o Pai. E não depender de alguém, de um vaso especial que tem sua vida dedicada no Senhor, para que Deus fale através daquela vida. Não, você tem que ter sua vida com Deus, sua vida de intimidade, de adoração, de submissão, de súplicas, sua vida como a de Maria, que preferiu a melhor parte, que se dobrou aos pés do Senhor. Enquanto Marta perguntou: Senhor, mande que essa aí venha me ajudar, não te importas com isso? E ele respondeu: Marta, por que você se inquieta com tantas coisas? Maria, essa escolheu a melhor parte. E que melhor parte é essa? Me adorar. Por quê? Porque Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, do menor ao maior. O que tem te afrontado? O que tem te deixado inquieto? O que tem deixado você ficar desequilibrado, ter dúvidas? Lance para Ele. A palavra de Deus diz: lançai vossa ansiedade para o alto, para Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Amém? Submeta-se à potente mão do Senhor, porque em tempo oportuno, veja bem, submeta-se à potente mão do Senhor, porque em tempo oportuno Ele te exaltará. Amém? Amém? Então aplauda o Senhor mais uma vez. Ele é digno de louvor. Amém? Glória a Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é esperando a solução em Deus. Como vocês estão vendo. Nessa imagem, a pessoa está ali sentada, olhando para o céu. Estou esperando. E essa solução, ela aparece. Ela é manifesta na nossa vida. De uma hora ou outra acontece. Então João 5, de 1 a 15, diz assim, vamos ler Bíblia. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficavam grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse na porta, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Próximo. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado
e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Próximo. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Próximo. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Próximo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Senhor, te louvamos, Senhor, nesta manhã e pedimos, ó Deus, o entendimento do Teu Espírito Santo e que possamos sair daqui, Senhor, revigorados na Tua Palavra, alicerçados na Tua Palavra, enraizados na Tua Palavra, para louvor da glória do Teu nome. E a igreja diga amém e amém. O primeiro passo para superar problemas, sejam eles de ordem física, emocional ou espiritual, é admitir que precisamos e desejamos uma mudança. Na verdade, quando nós temos esses problemas de ordem física, emocional ou espiritual, nós não olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para o problema em si, que assim, queremos que aquele problema fique sanado, mas nós não olhamos para nós, que o alvo somos nós. Nós temos que mudar primeiro e aquele problema será sanado. Jesus fez uma pergunta muito importante ao homem deitado ao lado do tanque de Betesda, que estava enfermo havia 38 anos. Queres ser curado? Jesus perguntou: queres ser curado? Em outras palavras, Jesus estava perguntando: você se importa o bastante com o seu problema para fazer algo a respeito dele, mesmo que exija sua parte algum tipo de ação, esforço, sacrifício ou até mesmo sofrimento? Por quê? Quando nós nos colocamos na presença do Espírito Santo e pedimos para Ele que nos modele no caráter dele, isso nos custa. Nos custa muito, muito o quê? Esforço, sacrifício e até mesmo sofrimento. Sabe por quê? Não é nada agradável fazer esforço para mudar. Nada. Porém, nós só vemos o problema na vida do outro. E sabe aquela frase famosinha? A pessoa mudou bastante. Mas e você? E eu? Mudamos o suficiente para que Deus estenda o teu cetro de amor sobre nossas vidas? Nós mudamos o suficiente para que possamos ser curados, levantar, tomar o leito e sair andando? Então isso requer de nós todo tipo de ação, esforço,
sacrifício e até mesmo sofrimento. Porque em algumas pessoas é muito duro, é sofrido ter que mudar, é sofrido ter que se analisar. Não, realmente eu sou assim. Realmente eu sou uma pessoa dura. Realmente eu sou uma pessoa soberba. Realmente essa doença que me corrói é porque eu não mudo. E eu preciso mudar. Como é de costume de muitos necessitados, esse homem respondeu ao Senhor com autocomiseração. Quando eu vou indo, já tem outro que vai na minha frente. Mas Jesus não estava perguntando nada disso para ele. Jesus estava perguntando: queres ser curado? Quando Jesus vê que precisamos de ajuda e envia alguém disposto a nos ajudar, será que agimos como mártires, como naquele pedestal de vítima? Olha, eu vim te pedir ajuda, mas é porque eu sou assim, eu sou assado. Tudo que é de melhor para você. O outro não. Mas você está pedindo ajuda. Mas você simplesmente se coloca naquele pedestal de vítima. Nós não somos vítimas. Já fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Nós não somos vítimas de coisa alguma mais. O Senhor já nos resgatou. Então saia do pedestal de vítima. Porque você não é mais vítima. Você é um resgatado. Você é um lavado no sangue do Cordeiro. E aquele que habita em você é maior do que aquele que está nesse mundo. Então não tem motivo para ser vítima. Não tem. Ou não há esperança para mim. Ninguém me ama. São suas palavras. Vamos mudar o vocabulário. A pessoa que se prende a essa atitude tem poucas chances de experimentar a cura. Muito pouca. Porque Jesus é gracioso e conhece os nossos desejos mais secretos. Ele muitas vezes passa por cima do nosso choro, mas Jesus não está dando confiança para o meu sofrimento. Nada muda, nada muda, nada muda. Às vezes ele passa por cima do nosso choro e autocomiseração. Coitada de mim. Coitada de mim. Que ninguém olha para mim. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor? Existe alguém que se importou tanto comigo, mas tanto, 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 que deu a sua própria vida por minha causa. Então, existe alguém que me ama e é um amor incondicional, que nunca acaba. Então, não importa. Não importa quem te ama ou quem não te ame, porque a tua suficiência vem de Deus. Amém? Ele nos testa, sabia? Porque ele sabe os nossos desejos mais secretos. E muitas vezes passa por cima do nosso choro, autocomiseração e nos testa. E de que forma, pastora? Vai lá. Ele diz para você e para mim: para com isso. Para com isso. Enfrente o teu problema. Levante-se. Ele diz para você nessa manhã: levante-se. Pegue o seu problema e siga em frente. Pega o seu problema, siga em frente. Mas a senhora não sabe como eu estou atolado de dívidas. Mas eu sei quem provê toda a saída para você. Eu conheço, e você também. É Jesus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Ele te tira de um tremendal de lama,
Foi aonde que você se afundou? Ele vai lá. Você não cantou Deus cuida de mim? Você viu aquela mãozinha na mão de um pai? É assim que ele faz. Ele te pega e te traz para cima. E as suas dívidas já estarão sanadas. Porque Ele é o Deus que abre um caminho. Ele não abre um caminho para você tombar lá na frente não, irmão. Ele fala, siga em frente com o seu problema. Siga em frente. Não temas o teu problema. Não temas aquele que te persegue. Não temas esta questão jurídica na sua vida. Não temas aquele que se levantou contra você com palavras de morte. Você não pode dar ouvido para isso. Ele trilhou ali, um caminho de vitória para você. Ele falou, levante-se, pegue o seu problema e siga em frente. Apenas creia. Apenas creia. Você pode ir caminhando chorando, porque é impossível não chorar. Você vai caminhando e chorando e muitas vezes perdendo o equilíbrio emocional, mas vai embora, vai embora, vai embora, porque lá na frente o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer e você trará os seus fechos sobre os teus ombros. Amém? Glória a Deus. Não espere que outros sintam pena de você. Levante-se na força do Senhor. Ele vai te abrir uma porta para esse problema. Quando um ciclo termina, começa outro, porque o nosso Deus, Ele promete e Ele cumpre. Se você precisa de um toque do Senhor, pergunte a si mesmo se está tão ansioso para ser transformado que está disposto a fazer alguma coisa para mudar a tua situação. Pergunta para você se você está disposto para mudar. Pergunta para você se você está disposto a mudar. De que forma? Negar aquele convitezinho daquele seu amigo, né, que te tira da tua família, do meio da tua família e te leva para lugar escuro, escusos, que não é de boa fama, porque ele só está ali para destruir tua família, não nada mais do que isso. Pergunte se você está disposto a largar a mão dessa autocomiseração que você não vai ser curado. Você não vai trilhar um caminho de vitória. Todo guerreiro é treinado em um campo de batalha. Ele é colocado em um campo de batalha. Ou você acha que é você em casa dormindo e ligando lá, é Netflix, é não sei o que, é Sky, é não sei o que você vai adquirir forças espirituais em Deus para superar as demandas da vida. Não vai, irmão. Não vai, igreja. É dentro do terreno mesmo da guerra. E quando ela vier, levante-se, pegue o seu problema e caminhe, ande, siga, tenha coragem, tenha um espírito inabalável dentro de você, um fogo que arde no teu coração, para você parar de sentir pena de você e achar que você é o coitado desse mundo e que o mundo está caindo na tua cabeça. Jesus está falando, queres ser curado? Então pegue o seu problema, levante-se. O que é que Jesus falou? Levante-se, pegue a tua cama e ande. Ele está dizendo, levante-se, pegue o seu problema e ande em frente. Daniel estava na cova dos leões. E quando ele entrou, ele falou assim, bom, o meu Deus fechou a boca dos leões.
O meu Deus fechou a boca dos leões. Você acha como que Daniel, dentro de uma cova, com leões devoradores, como foi que ele se posicionou? Com autocomiseração? Não, ele já tinha sido devorado. Ele foi treinado lá dentro. Ele criou forças. E depois ele governou com glória. Deus não coloca ninguém em pedestal de honra. Se você não obedecer a palavra e não souber negar a si próprio, e não pegar o seu problema, encarar o seu problema, e indo dando glória a Deus, que lá no meio do caminho, o povo do deserto, o povo de Israel passou no deserto, o mar se abriu, e ele falou, mas que eu vou passar assim, água de um lado, água de outro, e sem se atolar nas lamas. Mas eles foram, e eles não se atolaram, ao passo que os egípcios se atolou. Então o que é, meu amado? O que te falta para que você pare de sentir autocomiseração? O que te falta de pegar o teu problema e andar? Siga em frente. Você é mais que vencedor em todas essas coisas. É a palavra que diz sobre todas essas coisas. Eu sou mais do que vencedor, Paulo falou. Paulo disse, eu passei fome, passei nudez, passei perigo de morte, passei perigo nos mares, mas sobre todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. E você, acha que você é o quê? Mais que vencedor, sobre todas essas coisas que estão te acontecendo. Não tenha pena de você, porque Deus te preparou um caminho de vitória. Amém? Quando Deus vê que somos obedientes à vontade dele e estamos dispostos a fazer o que for necessário para sermos curados, se você está disposto a fazer o que for para ser curado, amém. Ele nos envia socorro de Jesus por meio de uma pessoa, um versículo da sua palavra ou um novo pensamento na nossa mente. Essas coisas acontecem. Devemos seguir as orientações de Deus, pois Ele nos criou e sabe exatamente o que precisa ser feito para nos curar. Nós precisamos ser curados. Quando sentimos o poder de Deus fazendo mudanças positivas na nossa vida, não devemos deixar que os incrédulos nos convençam de que tudo é mera coincidência. Lembra que eu falei há um minuto atrás? Cuidado com os amigos, porque eles tiram a glória de Deus. Enquanto você está dizendo, é Deus, é Deus, é Deus. Ah, no meio da pandemia, em fase de pandemia, eu não fui pega pelo corona? Ah, coincidência. É coincidência. Nós julgamos o quê? Poder de Deus sobre nossa vida. Não é assim que nós julgamos. Poder de Deus nas nossas vidas. Ah, em fase de pandemia, nós, assim, não nos faltou nada. Comemos e bebemos, pagamos, nos vestimos, mera coincidência? Não é não, amados. Jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. É a palavra de Deus que entra e é permanente na tua vida, na tua casa, no governo da tua casa. Se o governo da tua casa é Jesus, eis as boas novas. Nada lhe faltará e tudo lhe irá muito bem. Você pode chorar com o seu problema, mas a sua sobrevivência é garantida pelo Todo-Poderoso. Amém? Então devemos permanecer firme e nos afastar para longe dessas pessoas, como fez o homem carregando sua cama, respondendo simplesmente: Jesus me curou. Jesus me curou.
A minha irmã disse que no serviço dela existe uma pessoa que vira para ela e fala: e lá vem aleluia, glória a Deus. O bom dia que a mulher dá para ela de deboche é: glória a Deus, aleluia. Então tem que ser respondido: bom dia, glória a Deus, aleluia. Porque o que ela quer é intimidar. Essa pessoa quer intimidar, quer falar mal do nosso Deus, quer colocar em dúvida a ação poderosa, o governo dele sobre nossa vida. E é isso que nós não devemos deixar acontecer. Como saber entre o certo ou o errado? Como eu devo saber o que está certo, o que é errado, para onde eu devo ir? Consciência. Nós temos uma consciência o quê? Cristã. A consciência é a capacidade universal, inata e dada por Deus de distinguir entre o certo e o errado. Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disto dão testemunho a sua própria consciência e os seus pensamentos, algumas vezes os acusando e outros momentos lhes servindo por defesa. Então, até aquele que ainda não recebeu Jesus no coração, mas que conhece a lei de Deus e que sabe o que é certo e o que é errado, mas que pratica alguma coisa, ele sabe, ele tem essa boa consciência. Ela tem duas funções: instigar o indivíduo a fazer o que é considerado certo e, depois da ação, aprovar ou condenar, caso ele tenha agido de forma correta ou incorreta. Alguém que possua uma consciência boa e limpa age naturalmente e genuinamente. Quem tem uma consciência pura, limpa, boa, ela age naturalmente e genuinamente segundo um conjunto interior de padrões divinos. 2 de Coríntios 1:12. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em o que? Santidade e sinceridade, que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. 1 de Timóteo 1, 5 e 19. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Preste atenção, quem não tem uma consciência pura, sincera, com esses padrões divinos, elas naufragam. E ainda pensam lá, ainda diz que são cristãos, mas já naufragaram há muito tempo. E nem sabem disso. 1 de Timóteo 3:9. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. O que a nossa consciência diz? Eu tenho uma fé santíssima e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E ponto. A tua consciência está firme no Senhor. Ela não vai se desviar disso. Entretanto, a consciência pode ser deformada
É aí que é a vigilância. Enquanto esse conjunto de padrões é correto, se baseado nas verdades bíblicas, a consciência se torna inconfiável se padrões incorretos lhe forem apresentados como verdadeiros. Às vezes você olha na televisão, como eu andei olhando aí esses dias, e, nossa, meu Deus, o líder faz assim, e se põe em uma condição tão miserável, e no final das contas, pede o dinheiro para se manter na televisão, pede dinheiro, e pede dinheiro, e pede dinheiro, e a pregação do homem é só pedir dinheiro. Esses padrões não são bíblicos, não são verdadeiros e deformam a sua consciência, a tua fé genuinamente santíssima. E o antigo ditado, que a tua consciência seja o teu guia, não será verdadeiro a menos que a sua consciência tenha sido incutida de princípios divinos. A sua consciência seja o teu guia. Como? O que tem na tua consciência? Está incutida de princípio divino ou dos seus acho, eu acho, os achismos, ou das palavras de libertinagem que são colocadas aí nas mídias sociais? Escritura sagrada. Ah, mas ele tem a revelação. Que revelação, irmão? Que se eu der mais, eu vou ter muito. Amado, para com isso. Você terá aquilo que Deus determinou para você. Ele diz que é dando que se recebe, é claro. Essa é a lei. Essa é a lei do Senhor. Mas não pense que se você pegar seu carro e der para uma igreja, que você vai ter uma frota depois no teu quintal, na tua garagem. Não terá. Não terá. Isso é mentira. Isso não é princípios divinos. Dízimos e ofertas são para contribuição para a casa do Senhor e não é para deixar pastor nenhum milionário, pastor nenhum rico. Entenderam? Compreendem isso? Então não deixe que isso entre, porque às vezes você, na ansiedade de resolver o seu problema financeiro, você assiste aquele homem, aquela pessoa falando, você terá, você vai dar, irmão, porque eu já tive experiência disso. Dê o seu Isaac. E eu dei meu reloginho banhado a ouro. Ai, esse menino. Nem me fale desse aperto que eu passei na vida. Eu dei meu reloginho, meu Isaac. Aí o pastor falou, dê o seu Isaac. O que eu posso dar do meu Isaac? Meu reloginho banhado a ouro que o meu marido me deu quando me namorava. Aí eu dei. Aqui, ó, agora se ele pediu o relógio, eu tô, perdida. E eu fiquei, e agora, Jesus? E agora? Ele nunca pediu. Eu espero que ele não peça esse relógio. Aí, uma multidão dando o seu Isaac. A irmãzinha, o único bem de valor que ela tinha dentro da casa dela, uma aparelhagem de som, aquelas, antigas, que tem, é grande, Aí ela chegou na minha casa e eu falei, nossa, irmã, eu tô com um pressentimento, porque eu tive um sonho que um ladrão me roubou aquele relógio, mas eu dei lá na igreja. Eu dei para o pastor o meu Isaac. A ela, irmã, eu queria te falar que eu estou com o mesmo pressentimento, só que eu já doei meu aparelho de som. Que você está ouvindo o quê? Nada. Nada. Eu falei assim, espero que o meu marido não me peça. Chegou no dia da venda, lá, que eles colocaram tudo, a cada Isaac recebido, para a igreja recolher dinheiro, ele colocou lá um valor lá em cada um.
E no meu reloginho, que ele não sabia o valor, colocaram a R$10. A R$10 naquela época, nem sei, eu acho que era, né? R$10, era 10. Era 10, agora que era... Pode ser, pode ser. Depois ela foi lá no meu portão, bateu no meu portão. Oi, amada, oi, querida, entra, amada. Aí ela entrou, aí ela sentou e falou assim, abre a tua mão. Aí eu, mas fecha o olho. Aí eu fechei o olho, abri a mão, que ela botou, era o meu relógio. Ai, Jesus! Meu relógio foi restituído. No outro dia, meu marido, mulher, sabe aquele relógio que eu te dei? Me dá ele lá. Eu... Então, se Deus me salvou, Deus me livrou, porque eu caí no conto do vigário. Agora, tadinha da irmã, perdeu o sonzinho dela. Ficou lá com aqueles radinhos de 1900 e trololó, pequenininho, tocando lá, chegava, estava grudadinho na pia. Ela, eu fui dar, né? Então, aí eu, você recolheu alguma coisa? Do que ela, não tive nada, não resolveu nada, porque era tudo balela. Deus não faz trocadilho com a gente. Ele não faz. Então, nós temos que aprender a ter uma boa consciência em meio à provação. Se está com problemas financeiros, seja lá de que natureza, tenha uma boa consciência, uma fé santíssima em Deus, porque Ele te dará o livramento. Amém? Amém? Então, glória a Deus. Portanto, os pais cristãos têm a responsabilidade importante de ensinar os seus filhos os padrões corretos do que é certo e do que é errado. A consciência pode também ser ineficaz. Por exemplo, ela pode se tornar insensível e endurecida se a pessoa frequentemente age de modo contrário aos seus padrões. Efésios 4,19. Havendo perdido, olha, isso acontece conosco. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Nós perdemos a sensibilidade, sabia? Por isso, eu estou sempre exortando a igreja a ter uma vida de oração, a ter uma vida com Deus, porque nós perdemos. E lá pelas tantas, nada a ver. Tudo pode, porque nada a ver. Nada a ver. Qual é o problema? Fulaninho, que é da igreja não sei da onde, faz, ó, tá aí, tá de carro novo, tá assim, tá assado, nada a ver, tu vai ver no dia que o Senhor retornar. Quando o Senhor olhar para esses tais e disser, e Senhor, e ele falar, não vos conheço, malditos, apartai-vos de mim, malditos. Então tenha uma consciência cristã. Ainda em casos mais sérios, a consciência pode se tornar cauterizada e sem valores por meio da escolha deliberada de acreditar nas mentiras de espíritos enganadores, em vez de na verdade de Deus. 1 de Timóteo 4,2. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então, muito cuidado com essas pessoas. Muito, mas muito cuidado. Em fase de resolução de problemas, esperando a solução de Deus, tendo uma boa consciência entre o certo e o errado, e provações, o fortalecimento da fé
é importantíssimo. Num certo sentido, cada dia da nossa vida testa o nosso relacionamento com Deus. No entanto, todas as pessoas, por fases de maior alegria ou adversidade, e tanto uma quanto a outra, apresentam oportunidades para provar a nossa confiança no Senhor. Para o cristão, essa prova não é como um vestibular. Deus não está nos vigiando com um gabarito na mão, esperando para aprovar ou reprovar cada um de nós de acordo com o nosso desempenho. Uma vez que todos pecaram, não há ninguém na terra capaz de ser aprovado. Ninguém. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, o salário do pecado é a morte. Ninguém pode ter uma boa consciência se não for pelo Espírito. Então, se você é um lavado, remido no Cordeiro, no sangue do Cordeiro, tenha uma boa consciência. As provações que vêm através das circunstâncias de nossas vidas nos ajuda a conhecer melhor o nosso próprio coração e a valorizar mais profundamente a graça de Deus. O nosso coração é muito corrupto, ele é muito enganoso. E nesses momentos de dificuldade, adquirimos uma consciência mais aguçada de nossos pensamentos, das nossas atitudes e de emoções. E por meio dessa consciência, Deus nos mostra em que área precisamos nos entregar mais a Ele em obediência confiante. Esse é um trabalho nosso e é bem dolorido. No meio da provação, no meio da dor, Ele nos mostra aonde nós temos que nos reeducar, trabalhar, reconstruir. E como o salmista escreveu ao revelar nosso coração, através das provações, Deus afasta cada vez mais do mundo, Ele nos afasta e nos conduz àquilo que é eterno. Salmo 139, de 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Essa deveria ser a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. O salmista está dizendo: me prova, me diz, me sonda, porque eu tenho que entrar no caminho da eternidade. O salmista aqui, ele estava se colocando à disposição do soberano Deus para uma vida totalmente restaurada, para entrar no caminho da vida. Não é de qualquer maneira que vamos entrar, não é. Os cristãos e os incrédulos experimentam os mesmos tipos de alegria e de adversidade. Para o homem e a mulher incrédula, é difícil encontrar sentido naquilo que acontece e na forma como reage à vida, porque eles veem soluções que vão prejudicar outros, por exemplo. E o homem e a mulher de Deus pode atravessar os momentos de alegria e tristeza absolutamente certos de que em Jesus Cristo está se tornando a pessoa que Deus a criou para ser. Então, o que você estiver passando, você pode ter certeza que você está se tornando a pessoa que Deus te criou para ser para Ele, um filho de Deus
com caráter ilibado, com a presença do Espírito Santo. Espere a solução em Deus. Esperem a solução nele. Você tem problemas na sua família, na sua casa, no seu trabalho? Espere a solução em Deus. Tenha uma boa consciência entre o que é certo e o que é errado. No meio da provação, não se coloque no pedestal da autocomiseração. Não façam isso. Ao contrário, fortaleça a tua fé. Fortaleça a tua fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Porém, fiquem de pé, porque nós vamos orar nesse momento. E eu quero pedir, se você não pode ficar de pé, pode ficar sentado, que você coloque a mão no teu coração, porque nós hoje vamos orar pela nossa família, pela nossa casa, porque é o nosso bem maior. Amém?